Olá, meus amigos, nova regra para cálculo de juros compensatórios na desapropriação. Eu sou o professor Barney Bichara, de Direito Administrativo, e agora você anota uma OBS. Meus amigos, o velho Decreto-Lei 3365 de 41 foi alterado no meio do ano de 2023 e grandes alterações foram introduzidas na velha norma de desapropriação. Entre as várias, eu já disse algumas para vocês, agora vamos falar sobre os juros compensatórios. Professor, o que são juros compensatórios? Juros compensatórios é a remuneração que o proprietário do bem desapropriado faz jus pela perda antecipada da propriedade. Há várias situações em que o proprietário do bem perde a posse do bem antes de perder a propriedade. Professor, quando que o proprietário perde a posse do bem antes de perder a propriedade? Em duas situações. Na desapropriação direta, em razão da emissão provisória na posse, e na desapropriação indireta, que ocorre um verdadeiro esbulho administrativo. Nos dois casos, na desapropriação direta e na desapropriação indireta, o proprietário perde a posse antes de perder a propriedade. Por quê? Porque a propriedade se perde com o pagamento da indenização. Quando é paga a indenização, transfere-se a propriedade. Então, para se compensar e garantir a justa indenização para o proprietário que perdeu a propriedade, e perdeu a propriedade no final, antes já tinha perdido a posse, a lei prevê o direito de juros compensatórios. Então, juros compensatórios é o pagamento devido ao proprietário do bem que perdeu a posse do bem antes de perder a propriedade. Como eu disse, na desapropriação direta, aquela que observa o devido processo legal, o marco para se contar os juros compensatórios é a emissão provisória na posse. Na desapropriação indireta, que ocorre o esbulho administrativo, o marco para se contar o cálculo dos juros compensatórios é a perda da posse, ou seja, o esbulho. Professor, beleza, o marco eu defini na desapropriação direta, que observa a lei, emissão provisória na posse. Na desapropriação indireta, a que não observa a lei, o esbulho. Esse é um marco para a contagem. E o percentual? A lei dizia, após o artigo 15A do Decreto 3365, após apreciação pelo Supremo Tribunal Federal, em uma ação direta de constitucionalidade, estabeleceu-se que o percentual era de 6% ao ano. Artigo 15A do Decreto 3365 de 41. Após o exame de constitucionalidade da STF, percentual dos juros compensatórios, 6% ao ano. Veio a nova lei e disse, não é 6% ao ano, é até 6% ao ano. A lei anterior, apreciada pelo STF, dizia, são devidos juros compensatórios. A nova redação dada pela nova lei diz, pode ser pago juros compensatórios. E os juros compensatórios eram devidos na desapropriação ordinária e na desapropriação por interesse social para fins de reforma agrária. A nova lei disse, não, agora os juros compensatórios são devidos apenas na desapropriação ordinária, aquela por utilidade pública, necessidade pública e interesse social. Se a desapropriação é para reforma agrária, não tem juros compensatórios. Se a desapropriação é para o cumprimento da função social do imóvel urbano, não tem juros compensatórios. Então, antes, os juros eram de 6% e eram devidos. Agora, os juros são de até 6% e podem ser devidos. Antes, desapropriação ordinária e para a reforma agrária. Agora, só a ordinária. Utilidade pública, necessidade pública, interesse social. Reforma agrária,
desapropriação urbanística sem juros compensatórios. Fiquem atentos, porque essa regra é relevantíssima e as coisas vão ser diferentes. Vamos ver como o STF vai observar isso aí, mas no momento é o que temos. Gostou? Compartilhe esse vídeo, curta e me acompanhe aqui e nas redes sociais. Um grande abraço e até a próxima.